Se um país que acredita em marqueteiros e que até hoje vê a repetição dessas pessoas se instaurando cada vez mais no mercado e oferecendo sempre as mesmas coisas com o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, para leigos, o copia e cola de sempre, e sempre a mesma reprodução do curso lá de 2016, que ainda é vendido hoje com o mesmo formato. Aí eles vão lá e criam uma aula no meio de 30 aulas, que é uma inovação, ou que tem alguma ferramenta nova. E eles vendem para vocês o conteúdo que, se vocês fizerem uma curadoria boa, vocês conseguem achar isso de graça em vários lugares. Então, na verdade, a gente compra um curso de um cara que fez um compilado de informações que, na verdade, tu consegue buscar se tu for quadro a quadro na internet. Simples assim. E onde eu quero chegar com essa introdução que tem a ver com política? Como? Me expliquem como um governo que está, dos últimos 20 anos no poder, senta a cadeira ao vértice principal por pelo menos 16 anos. Retornam agora triunfantes depois de algo muito estranho, onde o presidente, que hoje está no poder e que estava na prisão, simplesmente por ter sido julgado no local errado, simplesmente absolveram ele. Aliás, tiraram dele as acusações, tiraram dele a investigação e simplesmente desconsideraram as provas. Então, como que a gente vai confiar num país onde a mídia é aparelhada, ganha o meu dinheiro e o teu para ser uma estatal e para literalmente mentir pra gente na cara dura sobre muitas informações, onde a Beautiful People, que são artistas ligados a mídias tradicionais, como empresas que eram de jornal e hoje estão só na internet. Então, há um aparelhamento desse sistema. E aí, por mais que digam, mas como que tu consegue comprovar isto? Bom, basta a gente olhar para o impostômetro, que arrecada cada vez mais. Então tá ali, latente, esfregado na nossa cara. O país tem dinheiro no cofre. A má gestão tira dinheiro de pessoas com problemas de microcefalia, tira dinheiro do SUS, tiram dinheiro da educação e colocam em Lei Rouanet para artistas, que na verdade, como disse o Milei lá na Argentina, se um artista ele precisa da receita do governo, ele precisa de subsídio do governo, logo, eles não são artistas, eles são funcionários públicos. Então, é uma inversão de valores. Nós já temos um funcionalismo público, e sim, nós precisamos deles. Porque sem esse funcionalismo público, nós não temos professores e não temos policiamento nas cidades. Então, é necessário, sim. Alguns profissionais do funcionalismo público são essenciais. A gente precisa deles. E esses aí que deveriam ganhar mais. Mas aí nós temos, dentro dessa gestão maluca, desses governos, esses pseudo-governos, um aumento de quem? De quem efetivamente não produz nada para a massa. Que são cabides de emprego, onde a pessoa ganha uma secretaria dentro de uma prefeitura ou dentro de um estado, onde essa pessoa às vezes nem tem o preparo devido, mas porque ela é mulher de alguém que é amigo do prefeito ou do governador de tal lugar, essa pessoa ganha aquele cargo recebendo 50 mil mensal. Então minha indignação é com isso. E artistas que já têm nome, e às vezes de um jeito muito estranho, se é que vocês me entendem, às vezes com aparelhamento de algum narco não sei o quê, às vezes com dinheiro injetado de alguma coisa que veio de bets, ou de algumas moedas, enfim, vem de instituições oriundas sei lá de onde, e aí esse artista surge como do nada. Às vezes não tem talento algum, não é afinado, não produz uma música legal, simplesmente criam lá um hit do verão e que alguém impulsiona para que isso se torne um hit. Porque da onde algumas empresas de rádio recebem dinheiro de investimentos privados, se não for de umas coisas assim estranhas. E aí a gente tem todo esse aparelhamento e cada vez mais o povo sufocado. E o que nós vemos? Pseudo-artistas, gente que é lançada de maneira estranha, junto com um financiamento de grana do governo, que na verdade é o meu e o seu dinheiro. São os nossos valores arrecadados da cesta básica, da gasolina, de serviços essenciais, e que deveriam pagar melhor o professor, o policial, que são as pessoas que realmente fazem algo em prol do povo, o bombeiro, o guarda civil. Essas instituições necessitam de um investimento maior. Outra, que melhorem principalmente salário das pessoas. O salário. Nada é mais importante do que, ao invés de ficar lançando curso de preparação para professores, curso de orientação educacional aos professores, de como se portar, qual traquejo ter em sala de aula, é nisso que eles aplicam dinheiro federal.
os nossos impostos. Ao invés deles darem a coisa principal pro professor. Quer ver um professor sorrir e ele ter incentivo dele próprio comprar daqui a pouco um tablet ou algum eletrônico e levar para a sala de aula do que dar recurso para ele? Não adianta ir lá e fazer um programa onde a pessoa se inscreve para ter mais uma aula. Aí beleza, ela tem cada vez mais qualificação, mas o que, que o mercado oferece a ela? O que, que na contrapartida para ela é benéfico ela aprender mais aquele recurso? É claro que é importante sim uma reciclagem, melhorar o seu conhecimento, é óbvio, isso é indispensável para quem é da educação. Mas de que adianta de um lado tu dá para ele o incentivo para que ele vá estudar cada vez mais, mas na outra parte tá, cadê o meu aumento? Aumento considerável. A mesma coisa, por que um policial vai se atirar diante de uma rajada, né, de vocês sabem o que, de projéteis? Por que, que ele vai se expor lá se ele não tem o incentivo de saber, bom, se eu vier a faltar à minha família recebe uma indenização milionária. Não, não tem isso. O pessoal mal e porcamente paga as despesas de funeral às vezes. Isso eu tô falando de empresas, aliás, tô falando de estatais, tô falando de estado, na verdade. Tô falando de governo federal ou governo municipal ou estadual. Eles que são os responsáveis nesses pagamentos. E ainda para variar o salário da pessoa, ele olha assim, do cara, meu olerite, meu contra-cheque aqui, bah, não corresponde eu me expor a esse perigo aqui. Pague, ao invés de 5, 6 mil, pague 20 mil, 30 mil. Primeiro, vocês vão ter muito mais pessoas com ânimo para fazer a prova e entrar numa polícia. Ou num corpo de bombeiros. E essas pessoas são as que efetivamente produzem algo substancial. Então, quando eu digo às vezes que eu me oponho contra as classes de funcionários públicos, não são todos, né? Obviamente, tem pessoas que geram riqueza, que são as da educação e que são as de proteção à nação. Essa sim. Agora, um político ganhar 40, 50 mil reais mensal, ainda ter auxílio paletó, carro que é alugado com o nosso valor, para não produzir nada, nem um projeto de lei, uma emenda, ou outra, nem um canetaço para ser um asfalto novo, às vezes, numa cidade não é feito. Aí por que que eu vou incentivar isto? Né? E aí, quando a gente faz esse aglomerado de informações, ou esse compilado, e começa a tecer uma malha a respeito das informações, tu vê que o tempo todo nós somos aparelhados no país para que isso aqui vá pro buraco. E é óbvio que eu gostaria de vir aqui num canal que fala sobre aspectos políticos e fala sobre a filosofia política num país todo. Eu adoraria vir aqui e expor para vocês, nossa, está acontecendo uma coisa positiva em tal lugar. Mas as informações negativas, elas são tantas que mesmo que eu venha com uma informação boa, eu tenho outras 50 ruins. Aí, por exemplo, como confiar em urna, sendo que a gente está vendo hoje uma reprovação, e vejam bem, eu não estou questionando ou colocando na cabeça de vocês que as últimas eleições foram uma fraude. Não, não estou dizendo isso. Eu estou apenas colocando assim, como que a pessoa foi eleita e o pessoal se convenceu após 20 anos de várias idas e vindas desse governo, e que dos últimos 20 anos, só em 4 que foram outra gestão, no restante todas foram PT, com exceção dos últimos 2 anos da Dilma, quando ela foi reeleita, que daí entrou o Temer, antes da troca para o Bolsonaro, para que vocês vejam que já anteriormente já não tinha aprovação esse governo. Aí volta a figura do Lula, ok. E como eu falei para vocês, de uma maneira estranha. Estranha por que eu digo? Porque por não ter sido julgado no lugar correto, que sei lá se seria Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, onde for, foi julgado em Curitiba. Por não ter sido feito no lugar onde o pessoal queria, aí a justiça tem a fragilidade de simplesmente, vamos anular todo o processo e deixar a pessoa com a possibilidade de ser eleita novamente. E aí volta ao poder o mesmo time. Aí volta o Capitão Cueca, aí nós temos lá o Lex Luthor com a capa do Batman na parte da justiça, aí nós temos o Zaid, que agora já é sabido mundialmente que houve um aparelhamento de redes sociais, houve um aparelhamento midiático, e obviamente foi usado o meu dinheiro, o seu, para fazer isto aqui, e o dinheiro de gringo lá fora para aparelhar os países deles. E aí nós temos o BD, entenda como quiser, o antes do Trump, o BD no poder lá, e que tem pessoas que citam que há um equívoco lá da contagem, mas aí não é assunto para, não é a minha pauta isso. Mas o que eu tenho que falar aqui de Brasil? Afinal, Baiucas Brasilis, né? É muito estranho, gente, que num tempo onde 10, 11 anos nós ainda temos as mesmas pessoas, os mesmos charlatões vendendo cursos online, e ainda tem gente que cai no conto do vigário,
e sabe que é um Ctrl-C, Ctrl-V um do outro, e ir lá da raiz, onde tu vê esses caras de terno, andando com super carrões, andando, enfim, esbanjando sua grana, quando na verdade é um carro alugado. E assim, cara, eu cansei de marqueteiro. Eu cansei de marqueteiro. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que esses marqueteiros digitais não são os mesmos caras que ajudam esses governos aí? Que dizem, não, tem que falar isso aqui mesmo. Tem que mentir na cara dura. Tem que dizer, prometer que vai acontecer. Cara, só pode. Só pode. Não é possível que o pessoal que está no poder hoje não tenha se utilizado dessas informações e não foram lá e contrataram. E me parece, sim, cada vez mais, que o brasileiro gosta de mentira. O brasileiro gosta que na cara dura tu vá lá e diga, não, 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 vai acontecer tal coisa. E na verdade é impossível aquilo. Porque o povinho para fazer escolha ruim. Mas aquela coisa que eu disse a vocês, se há um aparelhamento, será que com hoje o índice de 60 em algumas regiões e de 70% de reprovação do atual governo federal em vários estados, e a própria mídia que foi aparelhada em teoria, né? Ou, vamos dizer assim, não estou dizendo que foi, mas que algumas pessoas que têm informações privilegiadas que não sou eu, dizem que a mídia foi aparelhada. Se essa mesma mídia hoje está admitindo que o governo federal tem reprovação, cara, como é que essa pessoa voltou para lá? Como é que essa pessoa está lá no principal vértice, na principal cadeira deste país, sendo um chefe de Estado? Se o que a gente vê é dólar nas alturas, imposto nas alturas, ou seja, tem receita, tem dinheiro dentro do cofre, e aí ficam falando de déficit e dizendo que o problema foi devido à catástrofe no Rio Grande do Sul, mas o dinheiro não veio para o Rio Grande do Sul. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e Sinimbu é uma cidade que foi devastada. Ela não existe mais no mapa. Para ela voltar a existir, vai ter que ser realocada em outro lugar do mapa, o que muito provavelmente não vai acontecer, né? Outras cidades super afetadas, acho que Roca Salles, se eu não me engano. Camaquã, ouvi falar que também parece que chegou lá a níveis assim de dar muita catástrofe. Minha cidade natal também teve problemas seríssimos com a catástrofe. Existem regiões que até hoje têm problemas nas casas que foram alagadas. A água recuou e aí depois se percebeu, existem cotas negativas a nível do mar. Ou seja, o nível de onde passou a água, tem alguns locais que o nível é mais baixo do que o nível do mar. Ou seja, sempre que der outras chuvas fortes, intensas, como as do ano de 2024, se ocorrer em 2025, 2026 e anos posteriores e não for feito nada do dinheiro do governo federal que não veio e que alegam que isso é um rombo no cofre, vai inundar de novo. E isso pode acontecer não só no meu estado, como pode acontecer em vários lugares do país. E aí? Agora me digam, é ou não é um aparelhamento marqueteiro, um aparelhamento midiático, o que nós temos em todas as esferas? Porque não é possível que agora o povo não tenha aprendido. E outra, vá em apresentações, show de humor, e faça a seguinte pergunta: quem aqui votou em fulaninho de tal? Tu vai ver que uma grande parcela votou naquele fulaninho de tal. Quem aqui votou no chefe de Estado? Tu vai ver que se um ou dois erguerem a mão, vai ser com timidez. Ou não, tem uns que são retardados mesmo, com muita cara de pau lá, e estica o dedão lá em cima. Mas, cara, é isto. Não é possível que alguém acredite nisso. Os AIDS. Renato Duque, lembrando daquela delação onde ele entregou todos os pontos de Petrobras, Petrolão, Mensalão, foi lá que começou a jogar a merda no ventilador. Foi lá que se escancarou. Tem isso aí no canal. Eu coloquei isso pouco tempo atrás aí. Nunca mais vamos esquecer o nome de Renato Duque. E dali começou a se puxar um monte de nomes. Marcelo Odebrecht, Joesley Batista, se não me engano, JBS. E aí nós vamos cada vez mais, quando se segue o dinheiro, cada vez mais se chega distante onde foi enfiada a nossa grana. Aí a gente nunca mais vai esquecer os portos na Nicarágua, dinheiro para Cuba, para financiar algo que é ruim, é nocivo contra as pessoas. E tem gente que ainda acha que tem que defender essa galera. E aí quando eu falo aqui do antilulismo, é o antilulismo que fez o Bolsonaro ser eleito. Foi o antilulismo. Não é nem que as pessoas gostem do Bolsonaro, e as pessoas não entendem. Aí assim, porque tu não concorda com o atual governo, tu é taxado de bolsonarista. Não, 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 gente. Não é isso. No atual momento, as pessoas votam em qualquer pessoa que não seja alguém do PT.
Ponto final. Dá pra vocês entender isso agora?